pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida. Pai e mãe é a maior sementeira da felicidade que nós temos neste mundo. São as pessoas que Deus utilizou para trazer você ao mundo. E como retribuição daquelas pessoas que Deus usou para trazer você ao mundo, se você cuida bem deles, o Senhor, Ele vai te retribuir ricamente. Quando Ele declara, honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem. Esse tudo te vá bem envolve sucesso em tudo que você for fazer na vida profissional, na vida sentimental, na vida educacional, enfim, tudo que você for fazer na vida, você vai ser bem-sucedido, porque este é o prêmio que Deus dá àquela pessoa que sabe ou que soube honrar o seu pai e a sua mãe. A segunda bênção de quem procede dessa forma está justamente na longevidade. Não adiantaria você ter longevidade com uma vida infeliz. De nada aproveitaria uma vida longa, porém sem felicidade. Mas à medida em que Deus ele dá felicidade para aquele que cuida bem dos seus pais, então vale a pena você ter uma longa vida para desfrutar a felicidade que Ele proporciona para mim e para você. De maneiras que precisamos atentar muito bem para a palavra de Deus. Algumas pessoas chegam às vezes no meu gabinete pastoral e dizem, pastor Jorge, eu não sei o que acontece comigo, que nada dá certo na minha vida. Eu trabalho, eu luto, eu faço isso e aquilo, mas quando eu espero colher o fruto, de repente as coisas elas dão para trás. Aí eu fico decepcionado com o que está acontecendo. Uma das primeiras perguntas que eu faço é essa: como foi o seu relacionamento com o seu pai e a sua mãe? Normalmente, as pessoas respondem que foi um relacionamento truncado, bruto. Uma pessoa que não sabia respeitar o pai e nem a mãe, que chegou ao ponto até de bater, enfim, maltratou os pais. O que é que uma pessoa dessa ela pensa em colher na vida? O contrário da longevidade e o contrário do sucesso que Deus promete para os seus filhos. De maneiras, irmãos queridos, que é bom quando nós atentamos para as regras da palavra de Deus. Quando Deus diz para Tiago, guarda bem a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Porque quando nós caminhamos nesta vida, de acordo com o que a Escritura determina, nós seremos bem-sucedidos em tudo. Muito bem, amados irmãos, estamos chegando já para o nosso momento aqui da nossa reflexão bíblica, né? Nossa live. E hoje nós, dentro das nossas parábolas preciosas, nós vamos tratar sobre a figueira estéril. A figueira estéril, que está no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Jesus está vindo com a sua comitiva, aquela multidão que o acompanhava. De vez em quando ele dava uma paradinha justamente para algumas orientações importantes. Alguém lhe fazia uma pergunta, ele aproveitava aquele momento para dar uma verdadeira lição. E numa dessas caravanas, um desses momentos, ele foi
naquele instante, é interpelado por um dos seus que estava ali pelo meio, capítulo 13, versículo 1, e declara o seguinte: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seu sacrifício. Respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aquele 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Aqui praticamente está um diálogo que deu origem à parábola da figueira estéril. Normalmente, o coração do homem ele é malicioso, né? Nós, devido à natureza pecaminosa que o homem possui, nós normalmente queremos julgar as pessoas justamente por aquilo que acontece com elas, né? Se, por exemplo, uma pessoa tem uma morte trágica, um pastor, por exemplo, um dia desse, ia sair de casa e foi atingido por um tiro de um bandido, a natureza humana, de repente, nos leva a fazer o julgamento. Esse homem deveria estar em pecado, deveria estar com algum problema na vida, porque a palavra de Deus declara que mal nenhum chegará à tua tenda, e vamos puxando textos bíblicos para justificar o nosso julgamento, não é? Se você está escondido em Deus, Deus em Cristo, qual é o demônio que vai atingir você? Ninguém pode atingir um crente, o crente não pode ser atingido dessa forma, só podia estar com alguma coisa na vida. As pessoas esquecem que um bandido ele pode tirar a vida de qualquer pessoa, seja ela, como aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, seja ele uma pessoa ali da periferia, seja ele quem for, está sujeito. Agora, o que acontece de diferente da vida do crente é que alguém pode matar o físico, mas não pode atingir a alma. O espírito do cristão está guardado. Não tem demônio que chegue ali onde ele está. Então nós gostamos muito de fazer nosso julgamento, né? Olha, bem feito, olha, está acontecendo isso porque a mão de Deus está caindo sobre ele, porque, enfim. E é justamente aqui que essas pessoas vêm conversando com Jesus e eles trazem à tona aqui essa questão dos galileus. Os galileus. Os galileus também, como os judeus, eles ofereciam seus sacrifícios. Só que os galileus, eles tinham, naquele tempo, uma fama de ser contra o Estado, de não pagar imposto, ser contra o governo. E justamente Herodes manda o seu exército, no momento em que os galileus estavam oferecendo o sacrifício, e ali massacraram aqueles galileus, e o sangue dos galileus se misturou com o sangue justamente do sacrifício que eles estavam fazendo. E aquilo, no conceito das pessoas, era uma coisa fora do sério. Como é que uma pessoa que está aqui só pode estar no erro, só pode estar com a vida totalmente... Por isso que mereceram uma coisa dessa, assim, morrer desse jeito. É porque estavam, na realidade, com pecado no coração. Mas Jesus respondeu-lhes
e disse: cuidai, vós. Vocês pensam que esses galileus, eles foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Vocês pensam que aconteceu isso porque eles eram mais pecadores do que os demais? Não. Eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, todas as coisas, a chuva, ela vem sobre bons e maus. A chuva cai na lavoura daquele alimento perverso, como cai na lavoura daquele homem que é correto, que é justo. O mal pode acontecer a qualquer pessoa. Ele pode ser um santo ou pode ser um profano. E na realidade, quantos santos que morrem de maneira calamitosa e quantos elementos inescrupulosos morrem numa tranquilidade tremenda, né? Longevidade, vão até o final da vida. Então, isto aqui não é forma que nós temos para medir ou para julgar a forma que alguém vai morrer, que alguém vai padecer, que alguém vai ser julgado. É um erro tremendo este, né? Então Jesus diz: vocês, na realidade, se não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Vai acontecer da mesma forma com vocês, tá? Aí ele traz à tona nesse momento aquele episódio que aconteceu lá em Siloé, quando aquela torre ou uma ponte que atravessava ali a torre de Siloé, alguém até disse que aqui era tanque de Betesda, onde estava aquele monte de pessoas doentes, porque acreditavam que aquele anjo ele movimentava as águas e quem caísse ali primeiro. Era um local de muito movimento, porque devido ficar perto do templo, era um local onde as pessoas também se purificavam, se lavavam antes de vir para o templo. O templo naquela época estava em pé, né? Então se lavava no tanque de Siloé. E num daqueles momentos a torre caiu e 18 pessoas morreram debaixo daqueles escombros, uma morte cruel e terrível. E o Senhor traz à tona isso. Aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidados que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não. Eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Perecereis da mesma forma. E nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a propor aqui uma parábola. E dizia esta parábola, no versículo 6, um certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar fruto. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo-lhe, disse-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave, eu esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Me dá essa chance. Vamos dar mais esta oportunidade. Vamos dar mais esta oportunidade. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, o profeta Isaías, ele no capítulo 5, versículo 4, ele nos declara o seguinte: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando
esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Eu esperava uma coisa. Aqui, naturalmente, você está vendo que esta vinha é a nação de Israel. É o povo eleito, é o povo separado dentre todas as nações da terra para ser a sua vinha predileta. Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, ele declara ainda: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Como de vide brava? Então nós temos aqui, na realidade, uma figura da nação judaica. Mas, voltando aqui à questão, por exemplo, da parábola, onde o Senhor declara que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar frutos, achando. Ele disse ao vinhateiro: há 3 anos que eu venho procurar frutos desta figueira e não acho. Corta. Por que está ocupando inutilmente o lugar aqui na terra? Por que está ocupando inutilmente este espaço? Irmãos queridos, o que nós observamos aqui nesta parábola que o Senhor está proferindo é justamente que existia uma figueira plantada no meio da vinha. Ou seja, no meio da nação judaica, o centro da nação judaica, estava o centro de adoração, que era justamente o sistema religioso implantado pelo próprio Deus no meio desta nação. Ali está todo o sistema de lei, de sacrifício, de ofertas, de louvor, de gratidão. Então, esta figueira nada mais é do que esse sistema que Deus havia implantado justamente no meio da sua vinha, lugar excepcional. O Senhor não foi estabelecer o seu sistema de adoração no meio da China ou de outras nações da terra naquela época, mas no centro da nação judaica. Ele separa no meio desta nação, no meio deste povo, uma tribo exclusiva para tratar dos assuntos relacionados ao reino de Deus, relacionada ao louvor a Deus, por intermédio de quem Deus iria tratar a terra, ou planeta Terra, através justamente deste sacerdócio, deste povo separado que Deus havia implantado no meio da sua vinha. Agora, o profeta Isaías, quando ele fala sobre este assunto, ele nos declara uma coisa aqui interessante, olha só. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse boas uvas, veio produzir uvas bravas. Ou seja, o Senhor fez tudo por este povo. O Senhor fez tudo por esse sistema. Usou Moisés para trazer a lei dada pelo próprio Deus para que a nação pudesse se governar e se reger por ela. Estão ali os profetas que Deus levantava para estar comunicando as suas verdades ao povo, Deus. O carinho que Deus tinha com esse povo fez com que, na realidade, separasse uma tribo inteira, dizendo: vocês não têm possessão aqui na terra, vocês não vão ter propriedade, porque vocês vão viver exclusivamente para me adorar e para interceder pelo povo aqui.
Mas o profeta Isaías, o profeta Jeremias, ele declara que este povo se degenerou. Saiu do plano. O Senhor esperava que esta figueira produzisse frutos, mas tornou-se uma árvore inútil, infrutífera, sem valor, sem sentido de continuar ocupando um espaço aqui no mundo. Simplesmente estava, como disse o Senhor, porque está aqui ocupando inutilmente a terra. Corta e lança fora. O viticultor, que é o Espírito Santo, ele pediu um tempo, ele pediu um prazo. Me dá mais um ano de prazo. Eu vou adubar, eu vou colocar esterco em volta desta figueira, eu vou tirar essa terra cansada ao seu redor, vou colocar uma terra nova. Vamos fazer de tudo para que ela venha a produzir frutos. Se no próximo ano ela não der fruto, então a nossa responsabilidade está terminada. Porque olvidamos todos os esforços para que ela produzisse. Fizemos de tudo para que ela viesse a produzir frutos. Irmãos queridos, você pode observar que esse povo já vem lutando contra Deus há muito tempo. Teve uma época lá no passado que Deus estava tão aborrecido com este povo por ter saído, por ter se afastado da graça, que ele chegou a dizer para Moisés: Moisés, eu vou eliminar esta raça, eu vou eliminar este povo, e vou começar contigo uma nova nação, vou começar de ti, da estaca zero. Moisés, como intercessor, fazendo naquele momento o papel do Espírito Santo, ele virou-se naquele momento para Deus e disse: Deus, o Senhor tem duas coisas para fazer aqui agora. Ou o Senhor perdoa este povo, ou então o Senhor risca o meu nome do teu livro. Moisés era um intercessor gigantesco, se interpôs entre o povo aqui e Deus. Está aqui este homem. E Deus disse: está certo, Moisés. O teu nome eu não vou riscar, mas de todo aquele que pecar, eu riscarei. A chance foi dada. E chega uma hora em que o próprio filho do dono desta vinha, ele vem aqui para ver o que é que estava acontecendo com este povo que ele esperava. O mundo seria outro se este povo tivesse cumprido a sua missão. E o próprio Senhor Jesus, o filho do dono da vinha, ele veio aqui. E durante o seu ministério, que durou 3 anos e meio, durante esse tempo todo, Jesus está trabalhando dia e noite, para ver se essa figueira produziu alguma coisa. Passou o primeiro ano da sua atividade ministerial, pregando em tudo quanto era lugar o arrependimento. Mas aqueles elementos que faziam parte daquela figueira só andavam atrás dele para criticá-lo, para querer condená-lo, para querer detratá-lo. Passou-se o segundo ano, procura-se fruto. Cadê o fruto? A figueira continua estéril, não produz nada. Veio então o terceiro ano,
que ele veio procurar fruto, ele queria saber o que é que o judeu está produzindo. Eles foram levantados aqui no planeta Terra com uma missão, principalmente todo este aparato que o Senhor cuidou deles do princípio ao fim, deu para eles todos os recursos necessários, até para que eles cuidassem bem desta vinha, eles não precisavam nem trabalhar secularmente, porque eles seriam sustentados pelos seus irmãos. Mas infelizmente, estes homens encheram o seu sistema de um tradicionalismo tão grande, se colocaram na porta, que nem entravam e nem deixavam quem queria entrar. Até que chegou o momento em que o Senhor Jesus chega aqui nesse instante e lavra esta sentença, dizendo, né? O versículo 7, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? Por que ocupa esse espaço aqui? Se não estamos servindo para nada, por que estão aqui ocupando esse espaço ainda? Corta e lança fora. Eu estou trabalhando aqui 3 anos, procurando, ver se encontro fruto e não acho. Não encontro aqui. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o capítulo 5, versículo 7 do profeta Isaías, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Não deram conta do recado que Deus havia dado para eles dar à face da terra. Tá? E você observa que as coisas vão caminhando. Antes que Jesus Cristo ele entrasse em cena, João Batista já pregava, lá em Mateus capítulo 3, versículo 10, diz aqui a palavra de Deus: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no lago de fogo. A pregação de João Batista com respeito à injustiça desse povo era tão grande que ele chegava a dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas cadê o fruto? João Batista já condenava este povo nessa hora. Quando você observa justamente o que a palavra de Deus nos esclarece, diz aqui que toda vara em mim que não dá fruto, João 15, 2, ele tira e lança fora, ele limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Tá? É o que o Senhor quer, limpar para produzir. Mas não adianta. Foi preciso que o vinhateiro chegasse e dissesse, depois de 3 anos do ministério de Jesus, procurando fruto e não achando, ele mandou que tirasse, corta, lança fora, isso aqui não adianta, está dando quando espaço que caberia para outra, não tira, lança fora. E o vinhateiro naquela hora, o Espírito Santo, pediu um prazo, vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos dar mais 1 ano. Muito bem. Eles mataram Jesus. Eles crucificaram com o seu sistema nefasto. Eles levaram o Filho de Deus ao Calvário. Fizeram com o dono da vinha o que bem entenderam. Jesus morreu, ressuscitou e a vida continua. Pouco tempo depois, você vai ver que dá início à igreja. Logo depois da ressurreição de Cristo, 10 dias depois o Espírito Santo desce e ali começa a igreja. E quando nós pensávamos que a igreja ela fosse viver no estado de calma, de tranquilidade, lá vem aquele mesmo sistema que crucificou Jesus agora contra a igreja, perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja.
perseguindo os apóstolos, levando-os à morte, à destruição, querendo acabar com o sistema logo no princípio. E o prazo de 1 ano que foi dado não adiantou. A sentença, ela teve que ser lavrada. Ela teve que ser executada. E justamente o que aconteceu quando no ano 70, o general Tito, general romano, ele invadiu Jerusalém, destruiu justamente o sistema da figueira, o centro religioso que estava ali em cima do Monte Moriá. O templo que era o ornamento e o orgulho daqueles sacerdotes farisaicos. Lança tudo por terra. Não fica pedra sobre pedra, porque não tinha mais sentido permanecer aquilo ocupando aquele lugar. Não tinha. Destrói-se a cidade, espalha-se o povo. O judeu foi espalhado pelos 4 cantos da terra, justamente sentenciado por não produzir fruto digno de arrependimento, não produzir frutos para o reino de Deus. E até hoje, não tem templo, não tem um centro de adoração, porque simplesmente eles caíram da graça, abandonaram a fé e foram sentenciados. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá lições impressionantes. A lei da dupla referência, que ao mesmo tempo que ela tem uma lição no sentido material, ela também nos ensina no sentido espiritual. É claro que a obra de Deus não podia parar porque Israel não existia mais como nação ali, o templo não. Quando o Senhor disse, por que está ocupando inutilmente o lugar? Tira, porque outro vai assumir esse comando. É quando a igreja só assume o comando. A igreja prossegue a sua caminhada. Mas, queridos irmãos, assim como aquele povo de sacerdote que começou naquela humildade, servindo a Deus, mas foram se enroscando com tantas coisas, com tantos sistemas, com tantas baboseiras, que aquilo foi afogando a graça de Deus no meio daquele povo, a lei interpretada da forma que eles... Jesus disse, olha, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Né? Ouçam tudo, porque eles estão lendo o que está escrito. Só que não façam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. E a igreja, ela começou a sua marcha na terra. E de repente ela começou a se encher de aparatos. Ela começou a se encher de coisas que não devia. Os próprios sacerdotes, os próprios apóstolos que viviam naquela simplicidade, mais tarde vinha aquela ornamentação tremenda, aquele aparato sacerdotal que não era para nada disso está existindo hoje. Daqui a pouco aquela igreja começa a brigar com outro grupo, fica a igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, e prossegue, saindo totalmente do plano, até que chega a época da reforma. A igreja sai do atoleiro da idolatria e começa o seu caminho. E aquela igreja humilde que começou ali na reforma, que começou no Pentecoste, na Rua Azusa, os aparatos foram tomando corpo novamente e hoje nós observamos, na realidade, suntuosidade, grandeza. E quando nós procuramos os intérpretes da Bíblia Sagrada, eles simplesmente estão interpretando a Bíblia para seu próprio prazer, interpretando a Bíblia de uma forma que lhe convenha, não mostrando o caminho do céu, do reino de Deus, da glória eterna. E tem muitos que estão pensando que estão fazendo a obra de Deus, como aqueles sacerdotes pensavam que estavam fazendo,
como aqueles elementos que vieram acusar Jesus, que os discípulos dele estavam pisando na tradição dos anciãos, e Jesus dizia, eles estão pisando na tradição, e vocês estão pisando na lei de Deus. Porque quando Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, é para você ajudar naquilo que for possível. Está doente? Ajuda. Precisa de alguma coisa? Financeiramente, ajude. E quando o cidadão vai querer ajudar o pai dele, a mãe dele que está doente, que vai levar o dinheiro para ajudar, você diz, olha, é melhor você depositar isso aqui no cofre do templo, de que levar isso para o seu pai que está no fim da vida. Torciam. O que é que nós estamos vendo hoje? A ganância pela economia, pela finança, pelo dinheiro, tem levado muitos obreiros a ser verdadeiros mercenários, que estão totalmente fora do padrão divino, daquilo que deve ser o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho que transforma. Hoje, no meu tempo de jovem, alguns tempos atrás, a igreja lotava quando se falava de uma vigília, de um culto de oração, quando se falava de um estudo bíblico, a igreja lotava. Hoje, as pessoas vão à igreja porque vê na igreja um modo de ter sua renda, um elemento que jogou tudo fora, aí depois vai lá na igreja se buscar recursos financeiros. E lá tem aquele cidadão, sacerdote, que lhe dá tudo que você tem, que você vai receber em dobro, em triplo. E pede para as pessoas que dê casa, que dê carro, que dê isso. E as pessoas hoje lotam os templos não para orar, mas sim para buscar, para barganhar, porque acham que a igreja é uma fonte de lucro para ela. É para o sacerdote, não para aquele coitado que vai lá entregar a sua oferta, do seu tudo, enganando o povo. Irmãos queridos, o Senhor declarou que eu vos nomeei para que você vá e dê fruto. Fruto digno de arrependimento. Fruto que permaneça. Frutos que levem as pessoas para o céu. Frutos que levem as pessoas para serem transformadas pelo poder de Deus. Não desta forma que nós estamos verificando aí. Grupos antagônicos brigando por causa de templo, por causa de igreja. É onde nós chegamos? Isso é igreja? Estamos vivendo hoje num período de uma pandemia que fechou tudo quanto é igreja. Estão gritando de uma forma tremenda, porque atingiu justamente a questão da finança. Não tem mais como fazer aquela ostentação que tinha. Alguns lugares estão vendendo seus templos. Outros estão devolvendo os templos que eram alugados. E enquanto isto, para se adorar a Deus, se adora em espírito e em verdade. Se adora a Deus onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Aí Ele está presente. Ele está presente aqui agora, nesse momento. Eu estou aqui, eu e a irmã Raquel estamos aqui. Ele está aqui. Ele está aí na sua casa nesse momento. Irmãos queridos, eu, na realidade, fico pensando no dia final da prestação de contas, quando muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, vão ficar do lado de fora, não vão poder entrar. Por quê? O Senhor vai dizer, eu não vos conheço, eu nunca vos conheci, mas no teu nome nós fizemos proezas. Não conheço. As minhas ovelhas são diferentes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouve e nem atende a voz do ladrão. Não atendem a voz do mercenário.
As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Eu as conheço, elas me conhecem, eu as chamo pelo nome. Irmão querido, não se deixe enganar. É provável que o Senhor esteja dando um tempo para você ainda, como deu para a nação judaica, quando o Espírito Santo disse, me dá mais um ano. Eu vou adubar, eu vou trocar essa terra, vou aguar o solo, e se voltar não tiver fruto, então nós vamos cortar. Será que Deus está sentenciando muita gente nesse momento? Muitas pessoas que pensam que estão enganando a Deus. Pode até enganar o próximo, mas a Deus não. Então nós precisamos, na realidade, rever o nosso conceito. Nesse momento, eu quero estender a mão para aqueles pastores que são sinceros, pessoas que estão sacrificando a sua vida pelo reino de Deus, pessoas que estão numa entrega total, inclusive dos seus bens. Como eu falei ontem, eu tive um mentor espiritual chamado J.P. Colenda. J.P. Colenda é um dos fundadores de Pindamonhangaba, lá do seminário, da Casa Publicadora, o homem que... Aquele homem, ele, nos seus últimos dias de vida, ele voltou para a América e tinha lá um quartinho de aposentado. Um homem que, na década de 40, um dos maiores evangelistas que a Alemanha já viu, que os Estados Unidos já viu, porque ele pregava em alemão, porque ele era alemão, pregava nos Estados Unidos, porque entendia, fundou muitos trabalhos ali. Inclusive hoje, daquele trabalho lá da África, tem ali o Colenda, que é um da terceira geração dele, né? E aquele homem, ele quando estava dando aula no seminário em Belém do Pará, aquele homem, ele era para ser colocado num hotel, era para ter uma casa, um local adequado, mas ele morava com a esposa dele numa sala do Instituto Bíblico. Uma salinha do Instituto Bíblico. Aquele homem, ele, quando começou o trabalho no Maranhão e no Piauí, do curso Beriano por extensão, que é onde está a semente da ETAD, aquele homem, ele nos deu porque eu lá deixei o emprego para trabalhar, emprego federal para trabalhar com ele, e eu tinha uma ajuda mensal. Era eu, o outro casal que estava no Piauí e outro no Pará. E depois eu vim saber que aquilo que eu ganhava, o outro colega e o outro, era a aposentadoria dele, que ele dividia entre essas três famílias. Depois que ele foi embora, foi para os Estados Unidos, logo em seguida ele faleceu, foram ao escritório dele, dentro do quartinho, quando abriram a gaveta, uma porção de notas fiscais, de coisas que ele comprava para o Instituto Bíblico e nunca foi pedir a reposição dos valores que ele tinha gasto. Dezenas de notas fiscais estavam ali. Irmão, o homem de Deus, ele tem o seu tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e nem ladrão mina. Então, meus parabéns àqueles pastores que têm dedicado a sua vida, que têm renunciado a muita coisa para servir a igreja do Senhor na sua cidade, no seu estado, no seu município, onde quer que seja. Pessoas que se colocam ao lado do povo e não ficam sugando o suor das pessoas. Meus parabéns a você, pastor, que tem tido essa consciência, esta noção
de que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é suntuosidade, mas é gozo, é paz, é alegria do Espírito Santo. Que Deus te dê saúde e força para continuar servindo a Deus com uma consciência tranquila. Que você possa chegar ao fim da sua vida e dizer como Paulo declarou: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Resta-me a coroa da justiça, que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Pai celestial, eu te adoro, Senhor. Eu te glorifico, meu Pai. Eu te peço que teu Espírito Santo dê uma chance a mais para essas pessoas, para que eles possam reconhecer que ele é mordomo das coisas que não lhe pertencem, mas pertencem a Deus. Que o Senhor os colocou numa posição de destaque, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Ajuda os pastores. Dê saúde àqueles que estão empenhados na obra. Dê força para que ele continue e sabedoria para administrar a Tua palavra de uma maneira muito especial. Senhor da glória, muito obrigado. Em nome de Jesus.